que adoçantes que um idoso poderia usar? Então, normalmente nós indicamos adoçantes à base de aspartame. O ciclamato e sacarina é um adoçante que nós não indicamos, apesar de ser mais barato, né? Porque ele deixa um sabor residual, mais amargo na boca, a pessoa sente mais o sabor do adoçante. Então, é um adoçante que nós não recomendamos. Então, seria mais mesmo aspartame, acesulfame K, frutose, esses outros aspartames. Tá certo. E vamos dizer que o paciente que te procurou, ele fala, eu não gosto de comer verduras. Dá para substituir isso? Porque às vezes ele chegou até aquela idade e não gosta, ninguém vai fazer ele comer verdura crua. O que a gente pode fazer? Então, se ele não gosta de comer verduras, a gente tenta sempre uma verdura cozida. Se ele não come nem cozido nem cru, aí nós indicamos então para que substitua com frutas, com outros alimentos que são ricos em fibras. Tá. Então, a gente, já que você falou em cálcio, vamos falar um pouquinho de osteoporose. Qual a importância da ingestão de cálcio? E o cálcio absorve no idoso? Então, o cálcio ele é muito importante porque ele é um mineral, ele é principal para a formação dos ossos. Com o passar dos tempos, né, o metabolismo ele já vai ficando mais lento, já tem uma tendência maior a desenvolver essas doenças. Então, o que a gente faz? Se a pessoa ela tem um consumo inadequado de cálcio, então nós acrescentamos as 3 porções de leite e derivados por dia. Que seria o quê? Leite, de preferência desnatado, devido ao alto teor de gordura no leite integral. Então, leite desnatado, iogurte desnatado, queijos brancos, que são ricos em cálcio e têm menos teor de gordura, que é justamente para ajudar na absorção do cálcio. Porque a gordura, ela atrapalha um pouco essa absorção. Ah, tá. Então, no idoso seria melhor que usasse os alimentos com cálcio, mas sem a gordura. Sem a gordura, tá. E você falou em 3 vezes que 3 partes da dieta com cálcio. Isso, como é isso? 3 porções ao dia. Então, o que seria uma porção? Um copo de leite é uma porção, uma fatia média de queijo é uma porção, uma colher e meia de sopa de requeijão, de preferência light, é uma porção. Então, sempre tem essa quantidade de porção. Seria ideal 3. Seria ideal 3. Um pote de iogurte. Aquela coisa de que fala que o cálcio não é absorvido se eu não tiver hormônios nas mulheres. Ao contrário, é importante que você tenha alimentação com cálcio e ele é absorvido se você usar pouca gordura. Isso, porque a gordura atrapalha também na digestão. Mas é claro que tem que fazer toda uma avaliação clínica para estar avaliando se é necessário também algum medicamento para estar ajudando ainda mais nessa absorção, se tem algum hormônio que está atrapalhando na absorção do cálcio. Principalmente nas mulheres. Nas mulheres. O estrógeno está lá embaixo, então a absorção do cálcio é muito complicada, né? É menor. Nos homens também, porque a testosterona também, embora diminua devagar, mas ela atrapalha até a parte muscular, o cálcio também. E o que você fala da ingestão de líquidos nos idosos? O quanto isso é importante para que eles não tenham desidratação? Então, os idosos eles têm que ingerir mais líquidos, porque normalmente nas pesquisas alimentares eles verificam que os idosos têm uma ingestão muito baixa de água, o que leva à desidratação, a pele fica ressecada. Então, você percebe quando você vai fazer uma avaliação clínica que a pele está bem ressecada, não está muito elástica. Então, é importante estar consumindo no mínimo 8 copos de água por dia. Então, eu gostaria que você, nós estamos falando com a Kátia Salnorens, né? Isso. Que é nutricionista. E eu gostaria que você falasse para a gente, vamos dizer que um paciente te procura, como você começa uma avaliação? Que você agora falou em avaliação clínica. Isso. Como é que você começa isso e como você passa a dieta? Então, fala para a gente os passos. Então, a avaliação nutricional ela é feita assim, da seguinte maneira. Nós fazemos um recordatório. Então, primeiro nós pegamos... Recordatório? São dados pessoais primeiro, depois são dados... Uma história, como uma história dele. Como se fosse uma história mesmo, né? Entendi. Depois nós fazemos um recordatório de 24 horas, que significa o quê? Tudo que a pessoa come em um dia. Ela anota? Ela vai relatando para a gente na hora. Tudo que ela come durante um dia inteiro, desde a primeira refeição até a última. Esse recordatório é calculado e aí a gente consegue ver se esse paciente
está ingerindo uma quantidade ideal de calorias para ele ou não. Sim. Nós fazemos também uma frequência de alimentos para verificar com que frequência que o paciente consome os diversos alimentos do grupo alimentar, para ver se, principalmente se ele come verduras, frutas, que é como a gente tinha comentado, né? Dados bioquímicos também, então resultados de exame de sangue é muito importante. Antes de calcular uma dieta, né, para saber se o paciente apresenta alguma doença. Até agora você não me falou em balança. Não tem balança no seu consultório? Porque é o Tem. terror, não é? Com certeza, que a gente também não cita muito, porque tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que ficam muito preocupadas com a balança, né? Mas a gente faz a parte de avaliação antropométrica, então peso, estatura, medidas de dobras cutâneas. Existe a balança. Existe. Não tem jeito de fugir. Não Mas tem. é importante não só, porque a pessoa que te procura não está procurando só um peso ideal, está procurando uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida. Então, eu acho muito importante isso tudo que você trouxe para a gente, que não é um bicho de 7 cabeças. Isso eu falo sempre para os meus pacientes, você não precisa gastar muito para fazer uma dieta equilibrada. Não, não Você precisa. concorda com Concordo. Normalmente nós não colocamos alimentos caros, são alimentos simples, básicos. Então, arroz, feijão, uma carne, qualquer carne que a pessoa está acostumada a consumir. Ovo, que é um alimento barato, mas que deve ser consumido no máximo 2 vezes por semana. Tá. Né? Então, a gente vai fazendo essa troca, tem uma lista de substitutos também. Tem lista de substitutos. Que ele pode trocar, variar os alimentos de acordo com a situação financeira dele, né? Foi muito bacana falar com você, até por conta de saber o que a gente pode trocar e quanto é importante a qualidade de vida na terceira idade. Não só quanto a exercícios físicos, quanto a tratamento das doenças, mas a nutrição que ajuda nessa qualidade. Isso. E como qualquer outra fase da vida, a terceira idade ela tem mudanças, né? Corporais, fisiológicas, então é sempre importante aliar a alimentação balanceada com a atividade física mesmo, para ter um bem-estar e qualidade de vida.